Capítulo 15. Antônio de volta a Pádua. Saudemos a Alvérnia, a montanha dos prodígios, amada pelos filhos de São Francisco, e que não é estranha a nenhuma alma cristã. O bem-aventurado Antônio não foi o contribuinte único de sua glória, ele partilha com outros esse mérito, mas deixou traços de si nessas culmiadas, o que justifica a narração que insiro nesta história. A calcular essas datas dos acontecimentos do ano 1230, sem custo se abraça o parecer dos que sustentam que o bem-aventurado Antônio, em seu regresso de Roma, se retirou para Alvérnia, mais ou menos ao aproximar-se o 6º aniversário da estigmatização de São Francisco. Sabe-se que ela sucedeu no dia da exaltação da Santa Cruz, a 14 de setembro de 1224. Sua devoção para com o seráfico patriarca, e pelas chagas de que este havia sido honrado, aumentou ainda, quando ele galgava a montanha em que o prodígio se tinha realizado, numa hora que ressuscitava sua recordação toda recente. Prostrou-se com ambos os joelhos, e banhou com suas lágrimas, cobriu de ósculos, o lugar querido em que o Cristo visitara seu servo. Não precisou, para imitar a Moisés diante da sarça ardente, descalçar as sandálias, porque trazia os pés nus. Mas despojou-se perfeitamente de si próprio, para se abandonar à ação da graça, que o solicitava mais vivamente que de costume. Durante os dias que passou na Alvérnia, entrou num profundo recolhimento, esqueceu o mundo, aproximou-se do céu, e, por entre as fadigas da vigília e as do dia que se seguia, experimentou as delícias da santa oração. Deixou saudoso a santa montanha, de onde havia tocado o céu com a mão, sentia que lá se respirava bem acima das tempestades da vida. De bom grado teria ele cavado aí sua tumba, para esperar a ressurreição. Davam-lhe os seus serviços direito de aspirar ao repouso, mas o tempo ainda não era chegado. Deus, que o reservava para coisas transcendentes, o havia conduzido ao Alvérnia a fim de que se enchesse aí do espírito de São Francisco e aurisse a força para defender a sua ordem em perigo. Desceu, retemperado para as supremas lutas. Depois da Quaresma, o bem-aventurado, desejoso de dar também a Deus e à Igreja os restos de sua vida, percorreu os campos que cercam Pádua, pregando nos povoados e nas aldeias que encontrava no caminho. Prolongou os santos exercícios de sua missão até a festa de Pentecostes. Foi, no entanto, constrangido a parar, porque se aproximava a época da messe, e os camponeses, ocupados em colher os frutos da terra, estavam impossibilitados de acompanhar suas instruções. Não obstante a pureza de intenção que presidia a todas as obras de seu apostolado, estava ele fatigado de tão frequentes relações com os seculares. Por isso, pensou em deixar a cidade e se recolher à solidão e para se aplicar mais livremente à oração e ao estudo da Santa Escritura. Escreveu uma carta a seu provincial, a lhe pedir licença para seguir esta inclinação. Fechada a carta, deixou-a sobre a mesa e saiu para ir com muita humildade pedir ao guardião que lhe proporcionasse um correio para levá-la ao destino. Logo que o achou, o servo de Deus voltou à cela para tomar a carta, mas, a despeito de procurar com muito cuidado, não a descobriu mais no lugar onde estava um momento antes. Imaginou que talvez não fosse vontade de Deus se afastasse ele do convento em que estava, para se meter na solidão, e que tal fosse a causa desse desaparecimento. Dominado por este pensamento, abandonou seu primeiro projeto, e disse ao guardião que não mais se inquietasse pela expedição da carta.
Mas ó prodígio! Quando foram decorridos tantos dias quantos precisaria o correio para levar a carta e voltar ao convento, o bem-aventurado Antônio recebeu do provincial uma resposta ao pedido que tencionara dirigir-lhe. O provincial permitia-lhe retirar-se para o lugar que ele escolhera, fazendo votos para que gozasse muitas consolações espirituais. Antes de partir, quis prestar um último serviço aos habitantes de Pádua e ele não deixava escapar nenhuma ocasião de lhes testemunhar sua dedicação. Ezelino continuava a oprimir Pádua e todo o território que dominava. Para melhor vencer-lhes as resistências, levou para Verona reféns, escolhidos entre os cidadãos mais distintos, e lhes fez sofrer cruéis tratos, ameaçando-os de sorte ainda mais dura. Os magistrados da cidade, aflitos por tal situação, e solicitados também pelas famílias das vítimas, tinham recorrido aos meios ordinários, mas sem êxito. Lembrou-lhes então a diligência que o bem-aventurado Antônio fizera o último discurso que proferia na terra, dirigiu a um príncipe, a fim de livrar uma desgraçada junto a Ezelino, 3 anos antes, após o morticínio de Verona, e a impressão sobrenatural que nele produzira com a liberdade de sua linguagem. Tinham a esperança de que, não havendo diminuído seu prestígio, pudesse ainda ele tocar o coração do feiro tirano. Vieram, pois, suplicar-lhe que se interpusesse uma vez mais e advogasse a causa de Pádua. O bem-aventurado, sempre pronto para fazer o bem, partiu conquanto já enfermo. Chegado à presença de Ezelino, fez valer, o melhor que pôde, os motivos de humanidade capazes de comover e desarmar sua cólera. Muito provável é que não fosse menos eloquente que outrora era a cidade dos males que sobre ela pesavam, todavia, naufragou. Ezelino, que tivera outrora uma quase devoção por ele, sem lhe retirar agora o seu apreço, ficou inexorável ante as suas súplicas e lágrimas. Era quiçá a primeira derrota do bem-aventurado Antônio. Ele sabia que o homem nada pode, malgrado as suas faculdades. Quando o céu não lhe vem em auxílio, Deus pareceu recordar-lhe esta verdade, permitindo que a sua palavra não produzisse então nenhum efeito ali onde antes ganhara a esplêndida vitória. O bem-aventurado retirou-se do palácio de Ezelino, exprimindo o voto de que esse príncipe se desprendesse dos laços da facção gibelina, de que era um escravo. Em seu coração, ele rogou a Deus que cobrisse com a sua proteção a cidade de Pádua, e com a sua graça consolasse nas provações que atravessava. Desde muito conhecia já o servo de Deus. A hora de sua morte estava próxima, porém, para não contristar a seus irmãos, não lhe quis revelar. O autor anônimo, segundo a variante dos bolandistas, dá como prova da presidência que lhe tinha de sua futura glorificação, um tocante fato, que estabelece uma analogia mais entre São Francisco e o bem-aventurado Antônio. Da mesma sorte que São Francisco, ao morrer, tinha abençoado Assis, o bem-aventurado Antônio quis abençoar Pádua. Cerca de 15 dias antes de sua morte, o bem-aventurado Antônio, sentado numa colina, olhava a planície ornada, nessa estação, de todos os encantos da primavera. Lançou os olhos sobre Pádua, que se expandia no centro e parecia sair de um ramalhete de flores. Sentiu então um estremecimento interior, e entrou a felicitá-la pela beleza de seu sítio e pela coroa que Deus lhe cingira ao fronte. Depois, voltou-se para o companheiro de excursão, e profetizou a glória de que ela se cobriria. Mas não disse qual seria essa glória, nem de quem lhe veria.
O acontecimento incumbia-se de esclarecer o mistério. No dia seguinte à morte do bem-aventurado Antônio, Pádua já colherá os benefícios das palavras que lhe dirigiu ele ao deixá-la. Começará então a procissão dos povos, que de todos os lados a virão visitar. Seus muros serão muito acanhados para conter as multidões. Noite e dia nela ressoarão os louvores de seu incomparável apostole. Sucumbirá sob o peso e a magnificência dos presentes de que se ornarão os seus templos. Inundar-se-á de milagres que se consumarão em seu seio, em torno do altar em que repousará seu tesouro. O nome de Antônio será o seu mais belo título. Por esse nome, Eia será uma consolação para todos os infelizes. Ó Pádua, cidade querida por Deus, outrora tão feliz nos imortais dias de Antônio. Tens razão de te entregar à alegria e de te desafogar em transportes. Sê sempre digna da bênção de teu Antônio, que te granjeou um magnífico patrimônio de glória. Guarda com zelo até o fim o depósito que o céu te confiou. Entretanto, o homem de Deus, Antônio, cuidou em utilizar-se da permissão que obtivera do seu provincial, partiu para Campietro, aldeiazinha ao norte de Pádua, numa região muito retirada e pacífica. Vivia aí um fidalgo chamado Tiso, que tivera uma existência tempestuosa, nos campos em tempo de guerra, e durante a paz nos países em que continuava a profissão das armas. Ele, porém, soube reparar todas as suas desordens com uma vida exemplar. Deus serviu-se do bem-aventurado Antônio para reconduzi-lo a si. Tocado por sua palavra, renunciou a milícias honras do século, pôs a sua pessoa e bens à disposição do santo homem, para seguir em tudo seus conselhos. Entrou para a Ordem Terceira de São Francisco, e foi até o fim um modelo de virtudes. Causou-lhe alegria indizível a chegada de seu pai espiritual, fez-lhe um acolhimento respeitoso e terno, cercou de atenções e de cuidados. Tinha ele em seus domínios um pequeno bosque, situado a curta distância do convento dos frades, no qual havia uma gigantesca nogueira que se esgalhava em 6 ramos, que, elevando-se e reunindo a sua folhagem, formavam uma espécie de coroa impenetrável aos raios do sol. Ao ver esta nogueira, desejou o homem de Deus que se lhe construísse entre os ramos dela uma cela, porque o lugar lhe parecia muito próprio para favorecer o recolhimento e a tranquilidade da alma. E o bom Tiso, informado pelos frades desse pio desejo do santo homem, ocupou-se logo em construir 3 celazinhas, uma para o bem-aventurado, e as outras 2 para Frei Lucas de Beludi e Frei Rogério, seus companheiros de viagem. Fez este trabalho, com muita devoção. Acabado que foi, os 3 solitários instalaram-se no seu convento aéreo. No fundo de sua cela verdejante, levava o bem-aventurado Antônio a vida eremítica, fruindo inefáveis delícias. Ele nutria-se dos sucos balsâmicos da Santa Escritura, dava-se a humilde à contemplação. A nogueira de Campietro foi sua derradeira morada, enquanto viveu entre os homens. Aí, separado das turbas tumultuosas e do rumor dos acontecimentos do mundo, pensava em si, ocupado sempre em meditações, e absorto em orações fervorosas. Assim se elevava cada vez mais alto, acima das coisas perecíveis, e purificava seu coração de todas as máculas que só é o coração humano contrair nesta vida. Sublime e penitente, que tinha de espiar tão somente a sua inocência, ele examinava cuidadoso os grãos de pó que com o trato dos seculares teria em si. Quando cria ter descoberto qualquer imperfeição, ainda leve, derramava abundantes lágrimas de compunção, verdadeiro batismo, que, não achando máculas a lavar,
lhe fazia resplandecer a alma com todo o brilho das pedras preciosas. Sentia-se bem que ele estava à porta do céu, e que ia entrar na posse da felicidade dos escolhidos. Entretanto, parece que a solidão não foi até o fim absoluto. Refere um escritor que, tendo a multidão sabido a sua estada em Campietro, correu das aldeias vizinhas para ver o santo homem e gozar-lhe ainda a arrebatadora e salutar palavra. Embora esse fato repouse sobre um só testemunho, ele é verossímil, depois do que tenho referido sobre o apostolado de Antônio e as maravilhas que produzia. Como esconder-se, quando se está assim em todos os corações e em todos os lábios? Quando se tem uma das mãos estendida para a igreja, e a outra sobre a pátria, e, levantando-se os braços, como que se levanta e suspende neles o seu século inteiro. O bem-aventurado não pertencia mais a si, ele tinha seduzido as almas o buscavam, por toda parte. Antônio lhes perdoava as indiscrições, e, como o divino mestre no deserto, não as despedia em jejum, por medo de que caíssem desfalecidas no caminho. Então a Nogueira de Campietro deixava de ser uma cela para se tornar uma tribuna. Do alto desse púlpito, o eloquente apóstolo pregava a seu auditório o reino dos céus. O sermão da montanha pôde vir a ser o sermão da Nogueira. As bem-aventuranças, que resumem toda a moral cristã, e as quais Jesus Cristo comunicou tanto encanto, foram como que mais patéticas ainda, caindo de uma boca que ia fechar-se. Ao cair da tarde, quando o sol baixava no horizonte, os fiéis arroubados retomavam o caminho de suas casas. Um dia, por fim, o bem-aventurado Antônio desceu de sua nogueira para morrer.